Bom dia a todos. Meu nome é Milena Andrade. Em nome do Exim Brasil, dou as boas-vindas a todos vocês e quero compartilhar a alegria da gente estar resgatando e retomando o circuito de palestras, um programa, um projeto que o Exim Brasil colocou por 5 anos no ar, e a gente está resgatando, então, o nosso calendário de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está em evidência no mercado, as questões relacionadas à lei de privacidade de dados, formação do DPO, falar um pouquinho de como trilhar esse caminho. E para isso a gente trouxe um convidado especial, Fernando Fonseca, que é um parceiro nosso através da Antibelo. Vamos conversar aí durante 1 hora, teremos tempo ao final da nossa apresentação para perguntas e respostas, e vamos deixar todo mundo no mute por uma questão de evitar interferências durante a apresentação, mas todo mundo vai ter a oportunidade de se comunicar conosco. Vou estar acompanhando também em paralelo, então qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da apresentação, usem a ferramenta do chat para que eu possa ir acompanhando e respondendo vocês, se não der para a gente deixar isso para a nossa sessão final. Eu gostaria de apresentar muito rapidamente o nosso portfólio, porque talvez algumas pessoas estejam participando conosco pela primeira vez, e a ideia é vocês conhecerem um pouquinho como está a estrutura do portfólio do Exim. Fernando, você pode me ajudar? Feito, Dona. Bom dia, Done. pessoal. Bom, para quem pela primeira vez está participando de um webinar do Exim ou não tem, né, um conhecimento mais profundo, as pessoas que não são aí participantes ativos dos nossos programas de certificação, eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho a nossa estrutura. Esse é o portfólio atualizado do Exim. Debaixo de um guarda-chuva de transformação digital, a gente trabalha em 4 grandes pilares. Esses pilares, eles de alguma forma tem programas correlacionados. Importante vocês saberem que o Exim não tem nenhuma caixinha solta aqui. Cada um desses programas, de uma certa forma, se conecta com alguns outros itens do portfólio. Então, isso faz com que vocês, profissionais da área, consigam programar uma trilha, programar um plano de capacitação, de certificação, de acordo com as necessidades, com a atual carreira de vocês ou com os planos, né, de eventualmente de mudança de rota na carreira. Então, hoje, dentro do nosso portfólio, a gente vai bater uma lupa na área de segurança, compliance e risk. Então, aqui vocês vão ter essa apresentação do Fernando, onde a gente vai falar especificamente da área de privacidade de dados com uma intersecção com segurança da informação. E isso faz com que a gente leve o profissional para uma formação no caminho do DPO, que é o nosso próximo slide, só para vocês entenderem um pouquinho aonde a gente está focando a nossa apresentação. E daqui para frente eu passo a palavra para o Fernando. Fernando, seja super bem-vindo. Você está abrindo a temporada 2019. Eu vou ficar no mute daqui para frente. Gostaria que você se apresentasse e começasse essa nossa primeira rodada, e eu encontro todos vocês ao final da apresentação e no chat ao longo dessa nossa jornada. Pessoal, muito bom dia. Como a Milena falou, meu nome é Fernando Fonseca. Eu venho trabalhando com Exim aí há mais de 10 anos agora, né? Então isso desde a época que eu era gerente de conteúdo da Módulo, depois para outras empresas, a gente sempre, nos últimos 10 anos, eu não perdi aí o contato. E a Antibelo, há quase 10 anos também trabalhando com diversas certificações do Exim. O nosso foco sempre foi segurança da informação, então a gente tem aí um carinho especial por essa trilha de data protection, porque ela extrapola a segurança da informação. Ela envolve aí leis, envolve algumas coisas muito legais que são necessárias para nós como indivíduos, né? A gente é um prazer estar falando nesses cursos de data protection, porque do ponto de vista de titular dos dados, essas leis são para a gente assim, elas são um grande presente. Eu sei que para quem está hoje esquentando a cabeça para fazer isso funcionar dentro da empresa, né, por um lado pode ser um pouco desgastante, mas por outro lado também o que eu tenho visto é muitos projetos de segurança da informação saindo da gaveta, porque tudo aquilo que as empresas não fizeram em doses homeopáticas nos últimos 15 anos de segurança da informação, 10, 15 anos, agora essa lei de proteção de dados, privacidade e proteção de dados, força as empresas
a adotar mais processos, tecnologia de segurança da informação. Então, posso dizer que fico muito, muito feliz mesmo em estar trabalhando com Privacy Data Protection. É uma coisa que desde a época que a gente montou o curso avançado de segurança da informação, a gente já trabalhava com a DPD, né, a DPD, a Data Protection Directive, que era uma diretiva de 1995 da Comunidade Europeia, que já previa muitos dos controles que existem hoje. Se vocês pensarem nas notícias, a Europa sempre foi a Europa que processou a Microsoft, Google, a Facebook, sempre foi a Europa que lutou pelos direitos individuais, pela privacidade, pela proteção dos dados. Então, a Europa nos deu, assim, a comunidade europeia nos deu esse grande presente, que é forçar o mundo a criar leis de proteção de dados e respeito à privacidade, né, das pessoas. Bom, e o que é essa lei, né? A lei é a GDPR, ou seja, a General Data Protection Regulation. O que a GDPR traz para nós? Ela é um regulamento da Comunidade Europeia, ou seja, todos os países da Comunidade Europeia são obrigados, né, a seguir a GDPR. Ela obriga as empresas a terem transparência com os titulares dos dados. Quando a gente fala assim, são os clientes, são os usuários, são os titulares dos dados. E aí que vem uma coisa interessante. Um dia, conversando com uma pessoa que era de uma fábrica, né, ele falou assim, bom, isso aí não afeta a gente, né? Essas leis não afetam a gente. Eu falei, mas, olha, vamos conversar. Você vende para o distribuidor vende para o depósito e o depósito vende para o cliente. Às vezes o cliente nem cria um cadastro no depósito, ele passa lá, pega uma caixa de azulejo e vai embora. Paga em dinheiro no balcão e vai embora. Tudo bem, eu vejo que você não tem a menor ideia de quem que é o seu cliente. Mas, quantas pessoas você tem hoje na empresa? A gente tem uns 1.000 e poucos funcionários. Tá, isso que era tudo automatizado. A fábrica tem 50 anos. Quantas pessoas você tinha 20 anos atrás? Devia ter uns 3.000, 4.000. Sim. Então, ao longo de 50 anos, quantas pessoas você tem cadastrado no seu sistema de recursos humanos? Quantos dados pessoais você tem sobre os seus funcionários e ex-funcionários? 40, 50 mil registros? Então, todos esses registros são dados pessoais de ex-funcionários, que são titulares dos dados também. Então, a gente tem que ter algumas medidas de proteção desses dados, ou seja, nenhuma empresa acaba fugindo das leis de proteção de dados pessoais. Que mesmo aquela empresa que não tem nenhuma conexão com o usuário, essa empresa, com o cliente, desculpe, essa empresa vai ter uma área lá de recursos humanos, que tem muitas pessoas. E, como o título da palestra, né, que a DPO, a profissão mais desejada, mais procurada no momento, eu começo falando sobre a demanda que a Europa e Estados Unidos está tendo de 28 mil DPOs. A gente tem, assim, esse nosso treinamento assim, a gente está tendo uma constância quase que mensal em cada cidade. Não é que eu estou falando assim, uma vez por mês. Não, eu tive treinamento esse mês em São Paulo, em Belo Horizonte, online. A gente está tendo uma procura muito grande. A gente está abrindo agora no Rio de Janeiro, Brasília e aonde vocês precisarem. Para isso, até a Milena vai colocar para vocês no chat uma pesquisa perguntando a cidade de vocês, para a gente, evidentemente, se tiver assim, poxa, eu tenho algumas pessoas em Salvador que querem o curso, a gente abre uma turma, faz uma campanha e viabiliza essa turma em Salvador, porque eu vi que esse é um tema que a gente vai ter em todas as grandes capitais do Brasil. Eu acredito que a gente vai ter quórum para poder falar sobre isso. Isso é uma demanda muito grande que as empresas estão começando a entender.
Então, vocês vão ver o link aí no chat para poder responder essas perguntas e a gente poder montar essas turmas na cidade de vocês. Por quê? Toda empresa vai precisar de um DPO, seja contratado dela, um funcionário, ou um serviço de terceiro. Então, quem que eu tenho atendido muito? Empresas de consultoria de segurança da informação. Eu tenho tido muita assim, demanda de empresas, assim, empresas treinando, cada empresa treinando 4, 5, 8 pessoas. O pessoal formando a equipe em proteção de dados para que elas possam chegar até o cliente. E algumas empresas querendo se tornar também um DPO virtual, ou seja, uma empresa que atua como DPO para as empresas brasileiras. Por quê? Quem é o DPO? O DPO é aquele cara que, né, o Data Protection Officer, é o oficial responsável por proteger os dados e proteger a privacidade dos titulares dos dados dentro da empresa. Então, ele advoga para o titular do dado dentro da organização. Ele analisa se a organização está respeitando a privacidade dos titulares e ele analisa se a empresa está protegendo adequadamente a informação para evitar vazamentos de dados pessoais, como acontece muito aqui no Brasil. Muito, muito mesmo. A gente não vê isso no jornal, agora até que a gente está vendo, né? Vários casos que a gente pode citar aí de vazamento de dados, né? Não vou citar nomes aqui, mas se você olhar em vazamento, a gente até brinca nos grupos de discussão, né? Another day, another leak, né? Que parece que é um por dia. Acho que o pessoal tem um estoque de 365 empresas com vazamento de dados, eles ficam soltando diariamente a notícia de uma empresa que teve vazamento de dados. Então, qual que é a função do DPO? Trabalhar junto com o Security Officer, ou ele pode ser o próprio Security Officer, o Security Officer pode assumir a posição de DPO. Já existe um consenso em relação a isso na Europa, de que não há conflito de interesse entre as funções de DPO e Security Officer, mas, de qualquer forma, esse DPO ele vai trabalhar muito junto com a área de segurança da informação e com a área jurídica, para garantir que os direitos individuais dos cidadãos sejam respeitados. Então, isso aí a gente vê na Europa uma demanda muito grande. A gente já tem pessoas, eu tenho amigos meus que estão se mudando para a Europa por causa da demanda de segurança da informação. A gente vai ter isso nos Estados Unidos também. Então, o DPO é, sem dúvida, uma excelente carreira internacional também. Para quem tem aspirações internacionais, esse é o caminho mais curto e mais interessante, que é a gente poder se tornar um DPO ou a gente se certificar nas certificações de privacidade de dados e fazer parte de uma equipe focada em privacidade de dados na Europa ou nos Estados Unidos. É realmente uma grande oportunidade que a gente está tendo aqui agora. Então, o que a gente tem aqui no Brasil? O que acontece? Com a GDPR, né, a GDPR, na União Europeia, o Brasil se viu obrigado a fazer uma lei de proteção de dados. Por que obrigado? Porque se o Brasil não tivesse uma lei de proteção de dados, as empresas brasileiras teriam dificuldade para fazer negócios com as empresas europeias. Então, a gente tinha aí projetos de leis há mais ou menos 10, 12, 13 anos parados no Congresso, parados no Senado, e esses projetos de leis, de repente, em poucos meses, o pessoal, o Congresso e Senado, os dois começaram a correr com os projetos de lei para saber quem aprovava primeiro. Até que eles chegaram num acordo, quem aprovar primeiro o projeto vai ser a lei que vai entrar em vigor. E essa lei entrou em vigor em agosto do ano passado e teve aí uma medida provisória no último dia do governo Temer, né, 28 de dezembro, que alterou alguns fatos dessa lei, mas essa lei ela já entrou para a história, né, como o maior vacatio legis da história do Brasil. A gente vai ter 2 anos para se adequar, quer dizer, agora já é 1 ano e meio, né? Já passou meio ano, mas
E o mais interessante é que quando a gente conversa com algumas... ontem eu estava conversando sobre isso com um banco, e a visão do pessoal do banco era o seguinte: é pouco tempo. Ou seja, nós temos uma situação comparável aí a SOX, ao bug do milênio, em relação a adequações. São muitas adequações que têm que ser feitas em pouco tempo. E as empresas estão lentamente começando a entender isso, que 1 ano e meio é pouco tempo. Quando você entende a lei toda, quando você faz essa formação, você vê todas as exigências da lei, você começa a entender que realmente você vai ter que achar aquele cara lá que vai mexer no COBOL do seu sistema, que está lá há 20, 30 anos, para modificar o sistema. Você vai achar um sistema novo, você vai ter que contratar um novo tipo de empresa que está surgindo, que é uma private tech, para poder te dar um novo tipo de software para atender um novo tipo de demanda. Então, existe as empresas que já estão antenadas isso há mais tempo, já colocaram um orçamento muito alto para esse ano, exatamente para atender essas demandas. As empresas que se antenarem nisso agora vão ter que fazer um orçamento emergencial ou se preparar muito para o ano que vem fazer as aquisições. Mas o fato é que a LGPD ela vai mexer em todo o mercado de segurança da informação e um novo mercado que é a privacidade. Então, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil e garante o maior controle do cidadão sobre informações. E temos multas que chegam a 50 milhões de reais, além da obrigatoriedade de divulgação pública de vazamentos. Na verdade, a lei ela pode fazer que você ligue para cada um dos titulares dos dados e explique para ele que você deixou vazar dados pessoais. Dados pessoais pode ser simplesmente o nome e o e-mail. Então, as penas previstas, elas envolvem até a exclusão do seu banco de dados. A obrigatoriedade de exclusão do banco de dados, você tem que parar de operar com aquele banco de dados. Então, é muito forte essa lei. E ela tem que ser porque a União Europeia só vai reconhecer o Brasil como um país seguro para transferir dados quando a lei estiver funcionando, estiver realmente, e as empresas estiverem seguindo essa lei. Ela não pode ser uma lei frouxa, porque senão a Comissão Europeia não vai reconhecer o Brasil como um país seguro. E isso eu já ouvi empresas que estão perdendo o negócio por causa da não adequação com essa lei. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que é a nossa lei. O DPO, né, o Data Protection Officer, aqui na nossa lei, virou encarregado pelo tratamento de dados pessoais. E o artigo 41 da LGPD fala que o controlador deverá indicar o encarregado do tratamento de dados pessoais. A identidade, informações do contato carregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do computador. Eu não consigo ler sítio, né? Vamos colocar site. Então, dentre as atividades dele, consiste em aceitar reclamações, comunicações, prestar esclarecimento e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito de práticas a serem tomadas em relação aos dados pessoais e executar as demais distribuições determinadas pelo controlador. Ou seja, ele é um cara que faz a interface entre a empresa, quem é o controlador, a empresa que possui os dados e o titular dos dados, sejam esses titulares funcionários ou clientes ou visitantes do site. Às vezes a pessoa nem é um cliente, mas ela visita seu site, você bota um cookie na máquina dela. Pronto, você já tem responsabilidade sobre isso. Aquele cookie já é o identificador. Então, por isso que você vê que agora estão aparecendo, principalmente em sites internacionais, as barras de cookie, né? Se vocês entrarem em alguns sites, o site da Antibelo, no site principal, vocês já vão ver uma barra de cookie da Privacy, no qual a gente coloca lá, explica quais são os cookies, você pode escolher quais cookies que você vai efetivamente aceitar na sua máquina. Então, o encarregado
pelo tratamento de dados, ele faz essa interface. O que nós temos aqui? A Antebellum trabalha com diversas formações, assim, né, desde o Data Privacy Foundation e Practitioner, ao Business Continuous Foundation, Security Foundation e o Management Professional, o Cyber Security, o Hacking Foundation e o Programming Foundation. Então, como eu falei, a Antebellum é especializada em segurança da informação e em privacidade, em confidencialidade, porque a Antebellum também foi uma empresa escolhida pelo PCI, né, foi a primeira empresa do mundo que o PCI autorizou a ministrar os treinamentos de PCI DSS, a primeira empresa oficialmente autorizada a ministrar esse treinamento. Então, a nossa experiência em PCI DSS é muito antiga. E o PCI, ele traz o quê? Confidencialidade, proteção de dados de cartão de crédito. Gente, cartão de crédito é bits. Então, a gente tem falado muito sobre como usar os controles do PCI para proteger os dados pessoais também. Mas todos esses cursos, eles estão aí por quê? Porque 3 deles, em especial, o Data Privacy, o Foundation e o Practitioner, junto com o EXIM Information Security Foundation, vão te dar uma certificação adicional, que é a certificação de DPO. Então, essas três certificações juntas, elas formam para você aí o Data Privacy Protection Practitioner, mais o Security Foundation, né? Você vai ter, junto com o Practitioner, você tem os Practical Assignments, né? Ele é um curso nível Advanced, você tem alguns exercícios que tem que ser feitos, né? E junto com eles você tem o Data Protection Officer. Ou seja, o EXIM te dá uma certificação de DPO. A certificação se chama DPO. Você coloca, você fala assim, eu sou certificado DPO. Assim como está no meu currículo, no meu LinkedIn, sou certificado pelo EXIM como DPO. Uma boa notícia, temos, acredito que menos de 10 DPO certificados nas Américas, até a última vez que eu vi. A Milena, até hoje, fala comigo que assim, eu enrolei para fazer a prova, eu fui o segundo certificado nas Américas. Né? Até hoje, até pelas minhas contas, a gente deve ter menos de 10 Data Protection Officer, contando aí as América do Sul e do Norte. Então, é uma certificação super nova, uma certificação muito importante, muito valiosa, né? Quais são os componentes disso? Primeiro, nós vamos falar de uma certificação inicial, entry-level. Ela não faz parte do DPO. Ela é a Security Essentials, Privacy and Data Protection Essentials. Ela fala o quê? Sobre os fundamentos da regulamentação, a organização e as práticas de proteção de dados. Mas ela fala num nível mais, ela fala mais alto nível. Quem seriam as pessoas mais indicadas para essa certificação? Aquelas pessoas que precisam compreender a lei, mas efetivamente não serão as pessoas que vão cuidar dos processos da lei. Então, essa certificação é uma certificação fora do DPO. É uma certificação excelente, por exemplo, você colocar no nível de coordenadores, gerentes, diretores, para que esses sponsors, né, porque você precisa no seu projeto de ter um patrocínio interno. Então, essas pessoas têm que apoiar o projeto. Então, o Essentials, ele seria ótimo para essas pessoas e para as pessoas que vão trabalhar também dentro dessa proteção. Por exemplo, o pessoal de TI, o pessoal de RH, todas essas pessoas que vão ter papéis importantes dentro da proteção de dados. Porque não adianta, a proteção de dados é igual a segurança. Não adianta você falar assim, eu vou fazer a segurança só com a equipe de segurança. É um trabalho coletivo, é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura dentro da empresa. Então, essa primeira certificação, a certificação Essentials, vocês viram que ela não faz parte daquele pacote de PO. Ela trata questões como quais são os dados pessoais que têm que ser protegidos, né? Então, você tem lá informação de saúde, salário, perfil cultural, identificação online, localização, endereço, nome das pessoas. Trata também
quais são os dados sensíveis, né, que são aqueles dados que você, a princípio, não deve processar de forma alguma, né, você não deve tratar esses dados, você precisa ter o maior cuidado com eles, eles são dados muito que podem causar um mal, um dano, né, aos titulares dos dados, né, por exemplo, raça, etnia, religião, opinião política, afiliação sindical, né, basta dizer o último Natal, né, como diz assim, quem não estragou o Natal da família nas últimas eleições, né? Então essa aí é a questão da opinião política. Os dados genéticos, dados biométricos, dados de saúde, dados de orientação e hábitos sexuais, não somente orientação, mas os hábitos também, mas como é que eu vou vazar como que acontece um vazamento de hábitos, né? Imagina por alguns produtos, né? Imagina que vaza alguns dados de e-commerce, ou de hotéis, coisas do gênero. Então a gente tem todos esses tipos de informações que podem efetivamente causar um dano mais permanente para a pessoa. Então esses são dados sensíveis que estão previstos na lei que você não deve processar, a não ser que você tenha uma justificativa muito boa para fazer isso. Imagina dados, por exemplo, uma pessoa que está na sua carreira, se ela estiver sofrendo, estiver passando um tratamento de saúde, ela pode perder uma promoção em função disso, ela pode até ser demitida, dependendo da empresa, né? O pessoal não quer, ela pode ser preterida em várias ocasiões pelo fato de ela estar enfrentando um problema de saúde, seja uma depressão até uma leucemia. Então a pessoa, dependendo assim do estágio que está, a empresa ela pode ser prejudicada de diversas formas, ou por questões de opinião política, ou por questões de orientação sexual, hábitos sexuais, religião. Existe todos esses dados aí, eles podem causar um dano muito grande. Então, esses dados a gente aprende, né, a diferenciar os dados pessoais, os dados sensíveis e como tratar cada um. Aprende sobre também a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é a agência que vai definir algumas regras, que vai monitorar, que vai aplicar a multa, que vai fiscalizar as empresas, que vai receber denúncias. Então, qualquer cidadão pode denunciar qualquer empresa. Qualquer empresa pode denunciar qualquer empresa, né? Qualquer cidadão parece brincadeira, mas toda vez que eu falo com os empresários é o seguinte: o seu concorrente pode denunciar. Algumas vezes o pessoal fala assim, eu não duvido. Alguns empresários falam, isso não é tão incomum quanto parece, né? O cara se adequa, aí ele faz uma denúncia para o concorrente que não investiu, que não se adequou, evidentemente tentando ganhar mercado. Não é alguma coisa que eu faria, mas é uma coisa que acontece no mundo. Então, essa agência recebe as denúncias e investiga as denúncias também, né? Aqui no Brasil a gente tem uma, na Europa os países têm mais de uma, a Alemanha tem 16 agências de controle para tratar das DPR. E ela tem também, ela vai orientar o mercado ela vai criar diretivas, portarias para orientar o mercado em relação à privacidade de dados. Agora sim nós entramos no Foundation, que é o primeiro exame da formação de PO. Ou seja, quem vai fazer o Foundation, quem vai fazer a formação de PO, você não tem necessariamente que fazer o Essentials. O que o Essentials tem de diferente? Na versão nacional, na versão brasileira do Essentials, foi pegado um grupo de especialistas, o Exim tratou esse grupo de especialistas para que a gente colocasse essa prova do Essentials baseada na nossa lei local, na LGPD. Então, o conteúdo dos cursos e a prova, eles são voltados para a LGPD. Então, a gente só tem ali as questões com coisas em comum entre LGPD e GDPR. Os cursos falam sobre o texto da LGPD, não da GDPR, porque a LGPD, na realidade, ela é baseada, e quando a gente diz baseada aqui no Brasil, a gente fala assim, quase que copiada da GDPR com pequenas alterações, né? A gente, ao contrário da Califórnia, que pegou a GDPR, fez uma versão mais forte da lei, ainda a gente pegou a GDPR e fez uma versão um pouquinho mais fraca da lei, né?
Eu falo assim, a LGPD, ela morde, mas ela tem dente de leite. Então, ela machuca. Mas, por exemplo, o máximo que uma empresa pode levar de multa no Brasil é 50 milhões de reais. Na GDPR, isso não tem limite. Né? Na LGPD, colocou-se o seguinte, a multa é 2% do faturamento, até 2% do faturamento, ou 50 milhões de reais. O que for menor. Ou seja, se 2% do seu faturamento for 1 bilhão, a sua multa está limitada a 50 milhões de reais. Já na GDPR, a multa é até 4% do faturamento ou 20 milhões de euros, que dá aí uns 100 milhões de reais. O que for maior. Tanto que o Google levou recentemente uma multa de 50 milhões de euros na França, se não me engano, o que daria uns 250 milhões de reais. Então, são essas pequenas alterações que fazem assim a lei nacional ser um pouco mais branda, mas não tão branda, porque senão a Comissão Europeia não vai aprovar o Brasil como um país um país que está apto a receber dados dos cidadãos europeus. E esse é o intuito da lei. Acreditem, essa lei estava parada há mais de 10 anos no Congresso e os deputados não votaram essa lei porque, na minha opinião, eles não votaram isso porque eles acham que você, cidadão, merece privacidade. Senão eles teriam feito isso 5, 6, 7, 8 anos atrás. Eles votaram essa lei simplesmente porque as empresas que antes não queriam uma lei de privacidade de forma alguma, porque isso causaria custos, né, adicionais, as empresas agora passaram a pressionar o Congresso e o Senado para votar essa lei de privacidade para que elas pudessem continuar fazendo negócio na Europa. Então, a nossa lei de privacidade só existe porque a Europa exige que o país tenha uma lei para continuar fazendo negócio com a Europa. Não tenha o menor, eu não tenho assim, a menor ilusão que seja algo diferente disso. Mas, então aqui no Foundation, o que a gente tem? O Foundation já é focado na GDPR. O Essentials é focado na LGPD. O Essentials não faz parte da formação do DPO, é focado na GPD. Quem faz o Essentials aprende a GDPR, que ela é maior, ela é mais completa, ela praticamente tem tudo que a LGPD tem, só que a LGPD tem algumas pequenas diferenças que a gente consegue analisar. Então, tudo aquilo que a gente viu sobre dados pessoais, dados sensíveis, agências de controle, tudo aquilo está no Foundation também, tudo que está no Essentials está no Foundation, praticamente só com foco na GDPR, e mais alguns itens, como dados pseudonimizados, né, como que a gente vai pseudonimizar dados, dados anonimizados, né, tem uma diferença muito grande entre pseudonimizados e anonimizados. Né? O pseudonimizado, se a gente voltar aqui, os dados estão mascarados, né, mas você consegue voltar. Tipo assim, agora vamos falar de carnaval, né? Na hora que você fala assim, poxa, quem que é aquele Capitão América que estava engatinhando aqui, andando de 4 numa manguaça do caramba? Você vai achar alguém que conhece o Capitão América. Você vai descobrir que o Capitão América é primo de um conhecido seu, sei lá, namorado da sua prima. Então, todos os vexames que o pessoal der mascarado são reversíveis para a identidade original. Né? Vamos levar isso para o carnaval. Isso é o pseudonimizado. Então, o pseudonimizado, você pega um dado direto e transforma em dado indireto. Ou seja, o cara que era o Renato Manfredini vira o João Paulo 26. Ou o Ailton da Costa Moreira vira o Capitão América no carnaval, dá todos os vexames possíveis, mas depois você consegue descobrir que o Capitão América, na realidade, era o Ailton. Ou ainda melhor, o Homem-Aranha, que não dá pra você ver nada da cara, mas mesmo assim você sabe quem que era. Você consegue, alguém sabe quem que era aquele Homem-Aranha, né? Então, o pseudonimizado é um dado que você consegue reverter a identidade original. Né? O anonimizado, não. Todo mundo, se você pegar uma festa com 80 pessoas com a mesma fantasia, você vai ter... Você nunca vai saber quem fez o quê. Você nunca vai saber quem é quem. Né? Porque todo mundo está
Você vai ver, quem que era aquele cara que estava vestido de Vendetta, né? Putz, tá difícil. Difícil saber quem que era o cara com máscara de Anonymous. Então, esse aí é o que acontece com dado anonimizado. Uma vez que você exporta ele anonimizado de verdade, esse dado ele passa a ser impossível que você volte para o dado original, que você saiba de quem que é aquele dado anonimizado. Aí que tem um detalhe que eu coloquei aqui, de verdade. Tanto a anonimização quanto a pseudonimização, a gente tem que aprender como fazer isso certo para evitar que a anonimização, que você faça uma anonimização errada e as pessoas consigam chegar na pessoa que efetivamente teoricamente estaria anonimizada. E isso acontece com uma certa frequência, erros de anonimização. E outra coisa que é estudado no Foundation também é o papel do encarregado de proteção de dados, né, o DPO, que é o cara que fornece as orientações, que é o encarregado de dados que a gente viu aqui no Brasil, né? Isso também, isso está no Foundation, está no Essentials, é outra coisa que a gente vê. Agora, um outro exame da formação é o Practitioner. Este é o exame, é o curso. Por quê? Aqui, o que a gente viu no Essentials e no Foundation fala muito sobre a lei. Né? Tanto que você tem, assim, você tem muitos... Você consegue falar isso aí, você tem pessoas, advogados falando sobre isso. Você tem, né, o nosso curso, a gente tem a participação do Foundation, né? A gente tem também uma advogada que ministra o curso junto comigo. A gente tem uma parte que a gente é muito sobre a lei em si. Já o practitioner, ele é a prática. Ou seja, como que eu vou montar um sistema de gestão de proteção de dados? Como que eu vou comunicar como que eu vou fazer as análises de risco para cada processamento? Como que eu vou comunicar os vazamentos? Tudo isso está no Practitioner. Então, o Practitioner vê lá políticas de proteção de dados, que você tem que colocar as suas políticas, né? Uma parte da lei é você explicar para o titular dos dados, né, as políticas, explicar para ele sobre para que ele está cedendo os dados, como que você trata os dados dele. Você tem 35% de gerenciando e organizando a proteção de dados, que é o DPMS, que eu falei com você. Então, você tem 15% para você aprofundar aí nas funções do controlador, processador e DPO, que é uma coisa que a gente já vê no Foundation, mas a gente aprofunda no Practitioner. Você tem 30% no DPIA, que é a proteção de impacto. Ou seja, só a parte de organização da proteção de dados e a parte de análise de impacto já correspondem a 65% do curso. Então, esse 65% já é o que você precisa passar na prova, né? Essas são as duas áreas mais importantes. E você tem ali mais 10% de violação de dados, notificação e resposta a incidentes. Então, este é o Practitioner. Ele é um curso avançado, ele é um curso que tem um trabalho, um practical assignment. Você passa, monte um plano você passa uma tarefa para a pessoa escrever, né, um DPIA, você passa algumas tarefas práticas para a pessoa agir como se ela estivesse efetivamente fazendo a conformidade da empresa, certo? Então, o curso Practitioner é um curso muito interessante, ele é um curso bem maior, né? Se você pensar, o Foundation ele é um curso de 2 dias, o Practitioner é um curso de 3. Então, você tem aí, nos dois cursos, 40 horas de imersão nas leis e no gerenciamento da privacidade. O sistema de gerenciamento, que corresponde a esses 35%, ele é uma coisa, assim, eu acho, sensacional. Vamos ver aqui. As políticas, né, que são os 10%, você tem política geral para GDPR, política de segurança, política de proteção de dados, política de privacidade,
Precisa diferenciar o que é cada política, né? Então, você tem políticas diferenciadas dentro do practitioner, que são para cada finalidade. Por exemplo, a privacy policy é aquela política que você disponibiliza para os usuários. A política geral é aquela política que você fala, os meus fornecedores têm que estar em conformidade com a GDPR. Gente, tem isso também. Os fornecedores têm que estar tem que estar em conformidade com a lei. Então, muitas pessoas que nos procuram, o que elas são? Fornecedores. São empresas, por exemplo, de marketing, que vão ter que se adequar à LGPD para continuar trabalhando com as empresas que elas prestam serviço. Porque as grandes empresas já estão, isso eu tenho conversado com grandes empresas, e elas já estão cobrando dos fornecedores a adequação à LGPD. Porque esse cara quer começar 2020 já adequado. E para que ele esteja adequado, ele precisa que todos os fornecedores estejam adequados também. Então, ele já está cobrando desde agora a adequação à LGPD. Então, essa é outra área que precisa muita atenção. Então, isso é uma política geral, uma política interna, que fala assim, a gente só vai contratar empresas que estejam adequadas. Certo? E vai ter que ter as cláusulas com responsabilidade no contrato. A política de privacidade, que é aquela política que vai para o usuário final, a privacidade, política de proteção de dados e a política de segurança da informação, para quê? Para evitar vazamentos. Certo? O GDPR requer que a política de privacidade seja acessível aos titulares dos dados. O sistema de gestão de proteção de dados. Esse cara é interessantíssimo, do practitioner, que ele mostra como você prepara, preparação que você levantar as leis, analisar tudo que você tem que fazer, verificar quais treinamentos que você tem que fazer, verificar quais investimentos, quais sistemas você tem que adquirir, preparar, definir o budget e, na segunda fase, você apresenta esse budget para a sua direção, você conscientiza, você consegue o apoio da autodireção e você estabelece as estruturas organizacionais para isso. Na terceira fase, efetivamente, você implementa os controles de proteção de dados e privacidade. Aí, agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou implementar isso aqui? Como que eu vou implementar o sistema? Como que eu vou treinar as pessoas? Na terceira fase é a fase que você bota o cara na sala de aula e treina, que você cria um e-learning, que você bota esse e-learning disponível para todos os seus 5.000 funcionários. Essa é a terceira fase. A quarta fase é da governança, na qual a gente conversa com o titular dos dados, a gente fica sabendo qual a gente busca do titular, por exemplo, solicitações para ser esquecido, solicitações para alterar os dados, solicitações para saber o que a gente sabe sobre ele. Quando eu falei em mudar os sistemas, os titulares, por essa lei, eles têm o direito de perguntar para a nossa empresa o que a gente sabe sobre ele. E a gente tem que gerar um relatório num formato comum, tipo um CSV, um XML, alguma coisa assim, um XLS. A gente tem que exportar para esse usuário tudo que a gente sabe sobre ele. Isso tudo está na área de governança, que é a área que assim, a gente vai tratar as questões junto com o usuário, vai comunicar com a Agência Nacional de Proteção, vai comunicar com o usuário, vai fazer a governança da tudo. E a avaliação, que é a parte onde a gente avalia o programa e melhora alguns aspectos deste programa. Então, esse sistema de gestão e proteção de dados, que é 35% do curso, para mim é a parte mais essencial. Isso aqui é, por exemplo, que traz as consultorias para dentro do curso. As consultorias querem entender como que elas vão atender os clientes. Os clientes querem atender como que eles vão atender a demanda, querem entender também, poxa, como é que eu começo? É isso, é o sistema de gestão de proteção de dados. Como que eu implanto a coisa? É isso, é esse sistema de gestão de proteção de dados. Porque uma lei, ela só te fala o que você tem que fazer, ela não te dá a menor pista de como você tem que fazer. E o practitioner,
como o próprio nome diz, é a prática da coisa. É como você vai atender aquela solicitação, como você vai colocar aquilo para funcionar dentro da sua empresa. E outra, não é um projeto de adequação. Bug do milênio foi um projeto. LGPD não é um projeto. A LGPD, no primeiro momento, ela é um projeto e depois ela vira um ongoing, né? Ela vira uma atividade rotineira, ela muda, é um projeto de mudança de cultura, é um projeto de mudança na forma como a empresa trabalha. Então, por isso que você precisa de um sistema de gestão, porque é um processo contínuo. Você faz um projeto de adequação, depois você entra num processo contínuo. Aí você tem também, você define as responsabilidades para cada um dentro dentro do practitioner. Você tem avaliações de impacto, que você analisa, poxa, quando que eu preciso de uma DPIA? Se eu for fazer DPIA como que eu vou fazer? Vou pegar informação de proprietário de dados, de PO, vou fazer uma revisão do processamento para depois entender se eu levo ou não isso para a minha agência nacional, para fazer uma consulta. Dependendo do tipo de processamento que eu tenho que fazer, eu posso consultar a agência e falar assim, aqui, eu posso processar esse tipo de dados? Por exemplo, eu posso pegar dados de saúde e processar para oferecer para essas pessoas um tratamento experimental? Concordam que é um tratamento muito sensível, mas de repente você está fazendo isso em benefício das pessoas, né? Você tem um tratamento experimental que pode salvar a vida deles, mas é uma coisa de risco. Então você não tem, a gente às vezes fala assim, poxa, não sei se eu posso assumir esse risco de processar, de fazer um filtro, criar uma base de dados de pessoas que estão com uma doença terminal. Ou não terminal, mas assim, uma doença degenerativa. Porque ao passo que eu crio essa lista, imagina se vaza uma lista de pessoas com doença degenerativa. O que vai acontecer com essas pessoas com essas doenças degenerativas nas empresas que elas trabalham? O que vai acontecer com elas na vida delas? Você vai estar... esse é um tipo de informação muito sensível, né? Então, ou seja, se você chega no final, o seu risco ainda é alto, mesmo que você tenha no ponto assim, pô, por um lado eu quero oferecer talvez uma cura, por outro lado a informação é muito sensível, você pode consultar a agência nacional para saber se você pode ou não pode fazer aquele processamento, ou seja, contatar aquelas pessoas. Então, essa é uma das coisas que a gente vê com mais detalhes, né? A gente vê o que ela é no Foundation e depois a gente aprofunda nela no Practitioner. Violação de dados, a gente também aprofunda no Practitioner, ou seja, desenvolver um plano de vazamentos, monitorar os eventos, gerenciar os incidentes, gerar relatórios e resolver incidentes e recuperar, né? O ciclo aí de recuperação de incidentes. Então, a gente também trata isso aí, como que a gente tem que fazer esse programa de resposta a incidentes, né? E aí acaba a parte de proteção de dados, né? A gente viu 3 treinamentos, mas na realidade 2 são para a carreira de PO, um terceiro é para você treinar o pessoal da sua empresa. E agora entra em segurança da informação. Gente, se quiserem ver os nomes, as coisas, quando está... Tem o link, né? Eu vou pedir para Milena, o pessoal, colocar de novo para vocês no chat o link para a pesquisa, que eu gostaria muito de encerrar isso hoje com a pesquisa com bastante informações para a gente entender isso, desses cursos, exatamente quais cursos que são os mais interessantes, quais cursos que as pessoas têm pedido mais, né? Eu vou, ao final aqui, eu já posso mostrar para vocês um resultado parcial da pesquisa. Um resultado parcial assim. Então, os requisitos do exame, a gente tem aí, o exame Information Security Foundation, baseado na 27001, que é o quê? A gente tem toda a parte de segurança da informação, que é assim, vamos falar sobre a informação e a segurança em si, sobre os riscos, né? Risco que vírus, hacking, engenharia social, tudo que pode trazer risco para a gente, abordagem de organização de como que a empresa vai lidar com a segurança da informação, as medidas, que são 40%, é o maior percentual que eu vi nas provas, esses 40%, que é o quê? As medidas de proteção, antivírus, no break, firewall, seja o que for. E a parte de legislação e regulamentação, que são 10%.
Então, aqui na parte de informação e segurança, a gente vê como que é constituída aí a informação, né, desde do dado, passando pela informação, indo para o conhecimento, até a sabedoria, né? DIKW, Data Information, Knowledge, Wisdom. Então, a gente analisa a construção, e é uma coisa interessante, você viu que assim, nas leis, ela fala lei de proteção de dados. Segurança, a gente fala segurança da informação. Ou seja, a lei de proteção de dados, você está pegando... na realidade, a segurança da informação, ela se dá protegendo dados. A gente não... A gente tem... Uma coisa que eu sempre falei em curso de segurança da informação, que eu falo, devia chamar segurança de dados, porque, na realidade, se você fala assim, eu vou pegar a informação já composta e vou proteger somente a informação já analisada, já sintética, eu posso deixar de proteger a informação analítica, ou seja, os dados, e a pessoa reconstruir. Ou seja, a pessoa dá contexto a esses dados, reconstruir a informação que eu quis proteger. Isso é uma coisa que acontece muito também. Você pega vários dados semi-públicos, alguma coisa assim, e consegue chegar na informação semelhante àquela informação que é confidencial. Então, essa é a primeira parte do curso, né, que a gente vê aí o que são procedimentos, pessoas, produtos que a gente usa para a segurança da informação, garantia de confidencialidade, integridade, disponibilidade também, né, que são a primeira parte do curso. Depois a gente vai ver as ameaças e riscos, né, a gente decompõe aí o malware em vetor de ataque, em payload, que geralmente, assim, como que aquele negócio entrou e o que ele traz de payload. Eu costumo comparar isso muito com o Aedes aegypti, né? Porque o Aedes aegypti, na realidade, ele é um Trojan, né? Ele é um cavalo de Troia. Ele entra na sua casa, ele te pica, mas aí o payload dele, né, a carga dele vai depender. Você não sabe se é dengue hemorrágica, se é zika, se é febre amarela, se é chikungunya. Tudo vai depender do que aquele mosquito em particular puxou para ele, né? Vai depender assim qual que é o payload dele. Da mesma forma são os vírus, né? Você pode ter um malware que entra na sua máquina, você não sabe se ele vai criptografar seus dados, roubar os dados de cartão de crédito ou os dois. Você nunca sabe o que ele vai fazer, né? Então a gente estuda várias ameaças, não só questão de malware, que são um exemplo, né? Na parte de ameaças. A parte de gestão de riscos, né? Também ameaça e riscos, que a gente tenta trazer o quê? O risco de inaceitável para aceitável, né? Ou pelo menos para tolerável. Então a gente mostra análise de risco quantitativa, qualitativa, o que são esses dois tipos de análise e mostra e o objetivo realmente da gente conhecer o risco é reduzi-lo. Não adianta nada você conhecer o risco e não reduzi-lo, né? Isso só vai te dar dor de cabeça, só vai tirar. Então, assim, se você não tem a intenção de reduzir o risco, para que você vai analisá-lo, né? Se não tem intenção nenhuma de fazer isso. Aí a gente vê também o ciclo de vida de incidentes que a gente tem aqui, né? Na parte de organização, como que acontece o incidente, desde a ameaça até a recuperação do ambiente em si, né? Que você passa aí ameaça, incidente, dano, recuperação, e ver, para a gente analisar os incidentes, o quê? O que é importante no incidente? A gente achar a causa raiz, para que aquele incidente não se repita. E os controles, que é o quê? A gente, baseado nas regulamentações, aí entra também a LGPD, nos requisitos de negócio, na análise de risco, a gente vai criar políticas e controles que sejam eles físicos, como o no-break, ar-condicionado, controle de acesso na portaria, né, uma catraca, até controles organizacionais, ou seja, classificação da informação, gestão de pessoas, de mudanças, de continuidade de negócio, e controles tecnológicos, controle de acesso, firewall, backup, criptografia, etc. Então, a gente tem esses controles, esses tipos de controles, né? Por último, legislação e regulamentação. A gente vê aí várias coisas, várias leis, né? Leis de lan house, de pedofilia, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, leis de acesso à informação. A gente dá uma passada nessas leis para ver assim, quais são as leis que efetivamente influenciam nisso. Bom, o que eu costumo dizer?
É, essa oportunidade que a gente está tendo com a LGPD, ela é um cavalo selado. É um troço que passa uma vez na vida. É assim, a gente que está batalhando com o mercado de segurança da informação há 15 anos, eu costumo falar com o pessoal, eu tenho meu trabalho eu fiz duas pós-graduações simultâneas, uma de administração de redes Linux e uma de segurança da informação. E eu fiz o mesmo trabalho para as duas, né, com pequenas alterações, que foi um trabalho sobre log. Porque na época, 2004, eu entendi que as empresas não tinham um tratamento adequado de logs. As empresas não coletavam os eventos, não analisavam os logs. Aí o que eu acho engraçado é quando eu vejo 15 anos depois desse trabalho que eu fiz, que eu entreguei, trabalho final de conclusão de curso nas pós-graduações, que eu apresentei. 15 anos depois, entra uma lei e fala: você vai ter que você tem que registrar todos os seus processamentos. Ou seja, cada vez que alguém clicar na prática, cada vez que alguém puxar a ficha de um cliente, você vai ter que ter um registro de quem foi o usuário. Poxa, mas tem empresa que nem que tem login genérico. A empresa não tem nem um login individual para cada pessoa, quanto mais um log falando assim, ó, foi o Fernando que acessou a ficha da Cláudia. Não tem, porque o Fernando, na realidade, ele é um usuário assim, atendente. E também ele não guarda log daquilo. Então, o que acontece? Tudo isso que está parado há 15 anos de segurança da informação que as empresas não têm feito, que algumas empresas, não estou colocando tudo, mas assim, que muitas empresas não têm feito, tudo isso que ficou represado vai sair, que era para ter vindo em doses homeopáticas, agora vai ter que ser implantado de uma vez. Então, qualquer um dentro da área de segurança da informação e até TI vai se beneficiar disso. As empresas de segurança da informação, você vê os vendedores, os fabricantes, até os grandes, McAfee, Symantec, todo mundo está falando, está patrocinando eventos, está patrocinando coisas para a LGPD. Por quê? Porque as empresas vão ter que comprar um software de discovery, vão ter que comprar um DLP, as empresas vão ter que comprar um CIEM, as empresas vão ter que investir agora em segurança. Então, todas as grandes empresas estão vendo que essa é uma oportunidade ímpar das empresas fazerem o que elas deviam ter feito nos últimos... As empresas vão ter que fazer o que elas deviam ter feito nos últimos anos, e quem tiver preparado, quanto mais conhecimento você tiver sobre a lei, sobre implantar isso, mais você vai aproveitar esse cavalo selado. Porque, assim, é uma oportunidade que ela supera a oportunidade do bug do milênio, de qualquer outra coisa que a gente já viu em questão de crescimento, em questão de maturidade. Digo que as empresas no Brasil vão ter que amadurecer muito rapidamente para a segurança da informação. E isso eu não vou falar que vai gerar. Isso já está gerando uma movimentação muito grande no mercado de segurança da informação. Todo mundo que eu converso em TI, segurança da informação, fala a mesma coisa. Gente, esse ano, 2018 não acabou. Porque eu, por exemplo, respondi o último e-mail às 19 horas do dia 28, na sexta-feira. Quando eu voltei do Réveillon, né, teve sábado, domingo, segunda e terça, quando eu voltei já tinha de manhã proposta, solicitação disso, solicitação de informações, ou seja, não teve aquela parada de começo de ano. A gente não está nem no carnaval, gente. A gente não está nem no carnaval, eu já rodei umas 5 turmas esse ano. A gente não está nem no carnaval, que geralmente o Brasil só começa depois do carnaval. A gente mandou dezenas de propostas esse ano, tanto assim na Private, que é uma Privacy Tech, quanto na Antebellum, que é a nossa empresa de treinamento. Então, esse ano está super aquecido, e vocês devem saber disso. Tudo isso, boa parte disso, em função da LGPD, outra parte em função do aquecimento da economia, evidentemente. A boa notícia é, esse cavalo não passou para mim ou para outra pessoa. Esse cavalo, ele passou para todo mundo. Esse é um cavalo selado que cabe todo mundo, porque a gente não vai ter pessoas suficientes, treinadas, capacitadas para atender a demanda.
Já está faltando na Europa, nos Estados Unidos. Então, como eu falei, quem quiser fazer uma carreira internacional, a formação de PO é uma excelente porta de entrada, mas no Brasil, especialmente, vai faltar, que falta pessoas, já falta pessoas de segurança da informação. Uma coisa que eu converso com as consultorias, que a maior preocupação das consultorias é que realmente falta mão de obra. Quando fala, não consigo contratar. Então, elas estão contratando pessoas de TI, estão treinando em segurança da informação, treinando em proteção de dados, para conseguir colocar esses consultores, para conseguir ajudar as empresas. Porque a gente tem um prazo agora, falta 1 ano e meio para esse prazo. Então, esse é um cavalo triselado, né, ou multiselado, pode ser, esse é um cavalo selado que cabe todo mundo. Dá para todos, eu digo isso com maior tranquilidade. A gente acho que todas as empresas que tem hoje, é que as empresas não cresceu muito o mercado de prestação de serviço e segurança, porque esse é um mercado que ficou congelado. A verdade é que durante a crise, o mercado de segurança da informação ficou um pouco congelado, não houve um grande crescimento de novas empresas e outras coisas. Então, as empresas vão ter que crescer, vão aparecer novas empresas, e mesmo assim, na minha opinião, vai ser pouco para atender a demanda gerada por essa lei no país. E para você atender bem essa demanda, você tem que se preparar cada vez mais. A gente tem uma agenda, né, como falei, essa é a agenda de hoje. Dependendo do resultado da pesquisa que vocês vão responder, acho que o link está aí já assim, falar de novo do link, né? Não estou ficando um pouco educando, não, mas é que realmente frisar que é importante você responder essa pesquisa. A gente vai abrir novas oportunidades, novas turmas, né, para todos esses cursos, para que vocês possam fazer a certificação de PO. É uma coisa que leva um certo tempo, a practitioners tem que ter muito leitura, trabalho, a foundation também a gente tem um material adicional, é uma coisa que a gente vem trabalhar, mas eu vejo assim, por uns 2 meses, esse espaço aí, 2 a 3 meses, de um tempo legal para se tornar um DPO certificado e realmente consciente. E também, para suas empresas, a gente está colocando aqui, né, até o final do mês, a gente tem esses pacotes, né, de até 10 pessoas, não quer dizer que não atenda mais de 10 pessoas, mas a gente atende também no Brasil inteiro e pode atender a sua empresa para que vocês consigam, por exemplo, o Essentials, né, que é pegar um pacote, pegar uma parte da gestão e dar um treinamento de 8 horas, né, um treinamento de um dia do Essentials, para sensibilizar a gestão, né? Assim, você faz isso com um valor baixo, você consegue colocar a gente dentro da sua empresa, falando o dia inteiro para boa parte da gestão, para que as pessoas entendam o tamanho do problema e comecem a te ajudar a resolver esse problema, né? Então, a gente tem todo esse pacote de compras, tem vários instrutores, a gente vai, né, trabalhar com isso no Brasil inteiro. Bom, é o que eu tinha para dizer. Eu só posso dizer somente isso. Eu não vi essa hora passar, né? Me desculpem. Eu vi essa hora passou super rapidamente. Foi um prazer aqui estar falando com vocês e estou aberto aí a qualquer pergunta, qualquer coisa que queiram falar agora, né? Fernando. Deixando aqui o contato meu e da Milena para vocês entrarem. Fiquem à vontade para entrar em contato. Oi, Milena. Vamos lá, que ótimo. Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer muitíssimo aqui. Como você falou, essa hora passou muito rápida, né? E eu estou muito feliz porque a gente está praticamente encerrando essa apresentação, ainda com em torno de 180 pessoas conectadas, significa que realmente o tema tem um grande interesse, as pessoas estão buscando informação, estão tentando entender, né, o tamanho, não do problema, mas da oportunidade, que foi uma coisa que você deixou muito claro, da oportunidade que nós temos pela frente. Tanto o Fernando quanto eu, vocês nos encontram muito facilmente pelo LinkedIn também, caso queiram se comunicar e se conectar conosco, mas eu gostaria de abrir também para a parte de perguntas, se o pessoal tiver alguma dúvida, se quiser colocar alguma informação direto pelo chat, vamos aproveitar esses minutinhos finais. A gente sabe que algumas pessoas podem ter alguns compromissos aí na hora do almoço, então se precisarem se desconectar,
Não se preocupem, e quem puder ficar mais uns minutinhos, quem quiser aproveitar, a gente vai trocando algumas ideias aqui a respeito da apresentação, se tiverem dúvidas sobre o programa, sobre o Exim especial, estamos abertos. É importante falar também, essa apresentação vai ficar no canal do Exim, né? Vocês podem depois mostrar isso para os seus colegas de trabalho, para o seu gerente. É uma apresentação que vocês podem indicar para as pessoas assistirem. Quem você quiser sensibilizar no primeiro momento sobre a lei e tudo, ela vai estar disponível online, né, no canal do Exim. E vocês vão receber depois, todo mundo que se registrou hoje recebe um link direto que vocês podem acessar, então vocês vão ter isso disponível. O Fernando nos deu aí de presente um pequeno artigo, está no nosso site também, depois quem quiser dar uma navegada na página em português, e amanhã sai uma nova news do Exim, onde a gente vai deixar o link do artigo, e junto com isso, no site, eu já vou colocar o link desse webinar. Caso alguém queira depois rever também, vocês vão ter acesso direto pelo site do Exim. Okay? Eu esqueci de falar uma coisa também, um código de desconto da Antebellum de 6% para quem for fazer as provas via Anywhere. Esqueci de falar, né? O Essential do Foundation e as duas provas do Foundation podem ser feitas via Exim Anywhere, para quem já é da área de segurança há muito tempo, quiser simplesmente fazer a prova, vocês podem buscar esse código, esse cupom de desconto, né? Assim, são 6%. Hoje dá uns 50 e poucos reais, né, de desconto aí na prova. Já dá para comer uma pizza, já dá para comer uma pizza. Já dá para comer a pizza e comemorar quando passar. Exatamente. Entendeu? Assim, não dá Fernando, se você, enquanto o pessoal coloca alguma pergunta, se você quiser deixar o código registrado ali no chat, ou o pessoal que quiser entrar em contato depois direto pelo e-mail da Cursos Antebellum, aí você já passa também esse código. Isso, fique à vontade, eu tenho que achar o código na realidade aqui, mas fique à vontade de mandar um e-mail para o curso Antebellum, a gente centraliza aí no cursos para que o pessoal possa trabalhar melhor com as demandas de vocês, né, e eu vou pegar o código aqui, só um minuto. Tem alguma coisa no chat para responder? Eu não tô... na verdade, eu estou olhando aqui, o pessoal colocou do question, deixa eu ver que tem bastante coisa aqui. Ver se eu consigo acessar. Fernando, temos uma lista grande aqui de perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, alguém pediu os contatos do Fernando. Josmar, já está aí na tela. Opa. A Aline perguntando se o curso de fundamentos, a certificação de fundamentos é obrigatória para o DPO. Sim, para o título do DPO ele é obrigatório, porque ele vai te dar toda a base da estrutura da lei, dos conhecimentos que vão consolidar a sua preparação para o curso de practitioner, que é bastante intenso, como o Fernando colocou. Todas as atividades práticas que vêm depois vão depender fortemente desse seu conhecimento, dessa sua certificação. Então, como o DPO ele não é uma prova separada, ele é um reconhecimento que o Exim dá para quem consegue vamos dizer assim, esse tripé, essas 3 certificações, o Fundamentos ele é obrigatório para o DPO. Não, aí uma outra pessoa perguntou se ele é obrigatório para quem for fazer o practitioner. Se a pessoa está interessada somente no curso de practitioner, já tem bastante experiência, está muito envolvida com a legislação e quiser fazer somente o curso de practitioner, pode. Não é obrigatório ter o fundamentos do ponto de vista de certificação, mas ela precisa mergulhar na parte da lei, dos conhecimentos, para entrar no curso de practitioner um pouco mais preparada. Se ela quiser entrar para a formação do DPO, essa combinação, como eu já falei, ela é obrigatória, ela é necessária. A gente até comentou sobre isso, uma coisa que eu falo em relação, se você não quiser fazer o curso do Foundation, por exemplo, fazer só a prova, você já conhece, já está estudando, e fazer o curso do Practitioner, no Practitioner a gente revê alguns assuntos do Foundation e a gente aprofunda em assuntos como a DPIA, por exemplo. Então, a gente aprofunda em violação, em DPIA e revê algumas coisas do Foundation. Então, ou seja, quem já tem um conhecimento, já leu, já aprofundou e optar por fazer só a prova do Foundation, o ideal é que vocês façam o curso do Practitioner e depois façam a prova do Foundation. Porque o curso do Practitioner, ele vai te ajudar muito na prova do Foundation também. Então, é uma dica aí, uma dica aí que fica, porque
as partes, assim, as perguntas, uma vez que você tem uma carga horária muito maior de DPIA, de violação, e uma revisão de alguns conceitos no practitioner, você está muito mais preparado para fazer aí o foundation, a prova do foundation. A Gervânia perguntando aqui, ela já tem 2 certificações, tem segurança da informação e o Foundation, e é isso mesmo, você fazendo o curso de Practitioner e a prova agora, seu título de PO vem na sequência uma vez aprovada. O Practitioner é uma coisa, é bom lembrar assim, os cursos de Foundation, a prova de Foundation você pode fazer sem um curso, mas no caso do Practitioner não, porque ele tem ele é um curso Advanced, ele tem um Practical Assignment, então a gente tem que informar para o Exim que o aluno fez o curso para que possa ser certificado. Fernando, pergunta para você. Ricardo aqui está perguntando o seguinte: o dinheiro arrecadado com as multas aplicadas são direcionadas para quem? Para onde vai esse dinheiro? A Agência Nacional acabou de ser criada. Nesse momento, eu não sei dizer. Ela foi criada não como órgão autônomo, independente, ela foi criada como parte dentro da estrutura da presidência. Então, efetivamente, eu não sei assim, dizer hoje se tem um bolso específico dentro do governo para as multas arrecadadas. Ainda está em fase de definição interna lá, né? Está tudo muito novo, né? Então a gente ainda não sabe. Se fosse uma agência tipo uma Anatel, uma coisa assim, a gente poderia ter uma ideia um pouquinho melhor, mas acabou que ela foi criada sem uma autonomia sem essa autonomia, ela foi criada dentro da estrutura da Presidência da República. Bom, tem uma pergunta aqui do Marcelo, ele está dizendo o seguinte: se eu trabalho numa multinacional e trabalho não somente com o Brasil, mas também com outros países da Europa, preciso fazer as 2 certificações ou curso para ter a certificação específica Brasil e Europa? Eu vou responder essa daqui, Marcelo. Na verdade, o que acontece? Se você trabalha numa empresa, inclusive, que tem essa conexão internacional com a Europa, a sugestão foca na formação via GDPR e como certificação, eu como Exim, né, estou sendo assim bastante honesta, você não precisa fazer a prova da LGPD, mas a formação do GDPR, por ela ser até mais completa, a lei é mais complexa e mais completa até do que a nossa, vai te facilitar o caminho. O que você precisa depois é, pelo menos, buscar em termos de conhecimento a parte da LGPD, entender um pouco onde é que estão as pequenas diferenças, onde é que tem aí algumas nuances, algumas coisas que às vezes tem pequenas alterações se comparado o GDPR com a LGPD, mas você não precisa obrigatoriamente fazer 2 cursos e 2 provas. Pode ser um adicional para você, mas não que seja mandatório. O GDPR, ele é sim, ele é mais parrudo, é uma lei mais completa. Então, se você fizer esse trabalho até por conta da sua conexão aí com países europeus, com negócios internacionais, você vai estar apto a depois, até individualmente no modelo de autoestudo, buscar o complemento com relação à LGPD. Já tem muitos livros publicados no Brasil com lei comentada, mostrando um pouco aonde essas coisas se complementam, né, onde é que estão as pequenas variações, e isso pode te ajudar bastante. Se quiser fazer a certificação, é bem-vindo também, mas não que seja obrigatório. Bruno perguntando se o white paper do Exim é suficiente para o exame de fundamentos. Bruno, ajuda, mas você precisa mergulhar na lei, precisa realmente dissecar um pouco mais, baixa o link. No próprio site do Exim, vocês todos conseguem acessar os simulados, conseguem acessar as ementas de curso, e na própria ementa de curso tem lá o link para o white paper. Esse white paper está traduzido, ele está em português, se vocês baixarem a documentação em português, então vocês conseguem acessar esse documento. Então, ele ajuda bastante, mas ele não é 100% do que cai na prova. É bom estudar um pouco mais, é bom dar uma olhada na legislação. Complementando, assim, boa parte das perguntas parece que sai direto do white paper. Todo mundo, mesmo quando faz o curso, eu sempre mando o white paper como uma leitura adicional. Esse white paper, assim... Ele é uma boa base, ele é uma boa base, mas ele não vai te garantir 100%. Não te garante 100%. Ele é muito bom, assim, o curso, na verdade, a gente vai discutir conceitos que vão desde da privacidade, do entendimento do europeu
sobre privacidade, porque, na realidade, a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que pensar como o europeu para conseguir entender a lei, para conseguir entender também, porque qual que é o maior erro que eu vejo? Você entrar nas questões pensando como o analista de segurança da sua empresa. Você está pensando, olha, a prova inteira se passa você pensando como titular dos dados. Todas as questões são feitas do ponto de vista do que é melhor para o titular dos dados. Então, a gente vai desenvolvendo esse raciocínio, a gente vai desenvolvendo essa forma de encarar os aspectos, a gente acaba compreendendo, não decorando. A gente compreende cada um dos tópicos, compreende cada um dos requisitos do ponto de vista do titular dos dados. Uma vez que você compreende isso, você complementa a leitura, né, e faz uma prova boa. Tá. Algumas perguntas que estão aqui, acho que já foram respondidas, o pessoal perguntando informações sobre cursos, sobre os nossos contatos, acho que já está ok. Tem uma pergunta do Ricardo, que ele diz o seguinte: quais os riscos legais de um DPO na ocorrência de um vazamento e consequente multa da empresa? Onde fica o DPO no caso desse vazamento, Fernando? Isso aí não está previsto na lei, mas isso está previsto o quê? Nas responsabilizações do Código Civil. Então, tudo depende, exatamente, você vê agora, esse evento aí da Vale, o pessoal prendendo os engenheiros, por quê? Depende de como foi a sua conduta. Tudo está previsto dentro de outras leis nacionais que dizem respeito realmente o que é, no caso de um vazamento de dados, você pode responder desde que haja uma negligência. Né? Então, isso já é previsto, assim, mas é em outros códigos. Código Civil, por exemplo, que fala sobre isso. João perguntando sobre o idioma dos exames, toda a carreira do DPO, inclusive os módulos GDPR, segurança da informação e a LGPD, que é o Essentials, todos com exames em português, tá? Ok. Bom, eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui os principais, por conta do horário também, Fernando, já são 12h16 aqui. Eu gostaria de encerrar essa sessão. Se ficou alguma pergunta não respondida, por favor, nos ajudem, mandem aqui para os nossos e-mails para que a gente possa ajudá-los e finalizar, caso alguém tenha ficado aqui sem resposta, ok? É isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Fernando, obrigada pelo teu tempo, pela dedicação, pela parceria ao longo aí desses mais de 10 anos de Exim. E a gente se encontra numa próxima edição. Fiquem atentos aí aos comunicados do Exim para que vocês possam participar de novas rodadas e a gente se encontra em breve. Um abraço e um bom dia a todos. Eu que agradeço, inclusive, o convite, né, porque efetivamente, assim, já é um prazer sempre estar falando, né? Você abrir esse canal para poder falar, é um prazer falar com tantas pessoas, assim, poder alcançar tantas pessoas, e agradeço a você e o Exim por essa oportunidade de falar. Eu esqueci disso, eu estava tão ansioso para falar no começo que eu nem agradeci a oportunidade, mas aproveito para me redimir agora no final. Uma boa tarde. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.